Então, bom dia, pessoal. Eu sou o Lucas e junto com o Marlon da Patologia a gente vai apresentar a sessão Anatomopatológica Radiológica agora de maio, beleza? Só uma dúvida, como é que eu posso tirar aquela marcação ali embaixo? Tem como tirar para mim? É, então a gente vai para o primeiro caso. Então é uma mulher de 38 anos que no ano de 2023 teve um carcinoma na mama direita, multifocal. Ela realizou neoadjuvância, cirurgia da mama, linfadenectomia da axila direita e adjuvância com radioterapia e mantém o uso de tamoxifeno até o momento como adjuvância. A anatomia patológica desse tumor deu margens livres e axila livre de acometimento neoplásico. Então, de 2023 a 2024, ela realizou o tratamento de mama já tratado cirurgicamente, mantém adjuvância apenas com tamoxifeno. O que preocupou ela é que, em dezembro de 2025, praticamente 2 anos após o tratamento dessa mama, ela teve um nódulo palpável na região retroareolar da mama direita. Então, ela realiza em janeiro agora de 2026 uma mamografia, que é apenas a imagem da mama direita, lembrando que a queixa dela é na região retroareolar, onde a gente não observa nada de importante, de diferente. O pessoal da mastologia, então, solicita uma ressonância de mamas, e vocês podem ver na mama direita, na região retroareolar, nas fases pós-contraste, tanto no FET7 como na subtração, que a gente tem um nódulo com captação, com realce pelo contraste, que se encontra entre a prótese e íntimo contato com a papila, né? E como vocês podem imaginar, aqui também o MIP e mais uma imagem com bastante zoom, esse nódulo de 0,8 centímetros, né? Então, a gente se preocupa, a primeira hipótese aqui é de uma recidiva, né? Uma lesão neoplásica novamente nessa paciente. Então, a gente precisa investigar. Então, ela vai para ultrassonografia e a gente observa no mesmo local o nódulo misto sólido cístico em correspondência ao achado da ressonância. Devido a esse achado, a gente realiza uma core biópsia no mesmo dia e o resultado, posso falar? O resultado, né, que a gente tem é de uma esteatonecrose organizada, sem nenhuma atipia ou índice de malignidade. E a doutora quer falar agora? Queria, Lucas, só Pode uns falar. comentários para a gente, desculpa interromper, mas eu acho que é importante a gente Sim. ir comentando que a gente acho que faz um pouco mais de sentido. Volta na imagem da mamografia, por favor. Eu acho que tem alguns pontos nesse caso, principalmente porque é uma reunião onde tem muito residente, muita gente aprendendo. Paciente que já operou, às vezes é um pouco difícil a gente ver a mamografia, assim. Então, acho que a gente precisa sempre valorizar queixa clínica palpável. O paciente falou que está palpando, a gente fez a mamografia, apesar da mamografia não ver nada, eu teria, na sequência, feito um ultrassom dessa paciente, tudo bem, fizeram a ressonância tinha achado, eu teria ido como propedêutica logo para o ultrassom, e falar na mamografia que o fato da gente não estar vendo o que ela está palpando não significa que não tenha nada subjacente. Então, chamar essa paciente para o ultrassom, continuar a investigação, e se o ultrassom não tivesse visto nada, aí sim eu acho que eu iria para a ressonância, eu teria feito só uma ordem inversa. Mas tudo bem. Acho que era isso que eu tinha de comentar. Pode continuar. Então, aí vocês me perguntam, sério que você trouxe uma esteatonecrose? Sério, por quê? Primeiro porque é algo que a gente vê todos os dias na nossa prática, né? Ela é muito comum após trauma, qualquer procedimento de mama e cirurgias de mama. Então, até uma biópsia que a gente realiza pode determinar uma esteatonecrose. Ela pode ocorrer muito precocemente ou até muitos, muitos anos depois desse evento na mama. Tem predileção pela região retroareolar e periareolar. E o mais importante é que esteatonecrose muitas vezes confunde com lesões suspeitas, como era o caso desse caso na ressonância magnética. Inclusive, pode realçar, tá?
apesar de tempo, de temporalidade, a esteatona necrose ela também pode realçar, que foi o caso que aconteceu com ela da ressonância. Ah, Bom dia a todos. Aqui eu estou representando a patologia também, Rafael Pasqualini, sou médico assistente do ICESP. Então, antes de tudo, eu agradeço novamente a nossa presença aqui, pelo convite, a patologia representada. Nós temos a Marcela online também e o residente Mar do nosso serviço. Outra questão que eu acho importante a gente sempre discutir é que às vezes acontecem também calcificações nesse material pós-procedimento, pós-cirúrgico, e é outro motivo de uma questão de suspeição que a radiologia levanta para a gente, para sempre estar discutindo, são as calcificações mamárias, né? Então a gente já discutiu também outras vezes, em outras ocasiões dessa reunião anatomoclínica, a presença de calcificações no segmento. Então era só esse comentário. E eu acho que ainda, assim, complementando um pouquinho, a importância da gente falar para o patologista o que aconteceu com essa mama, antecedente. Se a pessoa não tem um histórico, obviamente eu acho que vocês devem reconhecer essa patologia de esteatocnecrose, deve ser, não sei se patognomônico, digamos assim, mas acho que a história importa bastante também. Falar que teve trauma, falar que teve manipulação, que às vezes é um contato que a gente, enquanto radiologista, tem, olhando para a paciente, conversando com ela, e que o patologista não tem esse acesso. Então, o máximo de informação que a gente conseguir colocar na solicitação. bem brevemente, mostrar para vocês como eventualmente a esteatonecrose pode confundir. Então, aqui, uma mulher que operou a mama há 6 anos, se você olhar somente o ultrassom, você dá um BIRAD 5, você acha que isso é um tumor, um câncer. Se você tem a história e olha junto a mamografia, o leito cirúrgico, os clips, a área de gordura na lesão, fica muito mais fácil de determinar que isso é uma alteração pós-operatória tardia, uma esteatonecrose. Outros exemplos, como o doutor da patologia falou, a importância das calcificações, aqui até grosseiras, aspecto antigamente chamadas de distróficas, né? E aqui uma outra lesão também com cara muito suspeita pós-cetorectomia de câncer de mama. Outro caso, que se eu olhar apenas o ultrassom, numa mulher de 85 anos, eu vou imaginar que é uma lesão suspeita para câncer. Quando eu olho a mamografia, fica muito mais fácil de determinar que isso é uma esteatonecrose. E aqui vários exemplos de um painel que eu achei na internet. Todos esses casos de ultrassom são todos esteatonecroses documentadas, que quando a gente olha apenas a imagem do ultrassom, facilmente parecem lesões suspeitas para malignidade. Agora eu vou passar a palavra para o patologista comentar esse caso. Aspirante a patologista. Então, bom dia, gente. Agradecer aqui também a presença do Dr. Rafael Pasqualini, que veio aqui dar o apoio, todo mundo da radiologia aqui pelo convite. Meu nome é Marlon, sou residente de segundo ano, né? No momento, estou no rodízio de mama do ICESP. Chequei ontem com o doutor, chequei segunda com o doutor Rafael. Vim aqui para comentar alguns aspectos, né, acerca dos casos que foram trazidos aqui. É, primeira coisa que eu queria comentar é que quando a gente fala, né, da estatonecrose, a gente tem que lembrar que é um processo reacional inflamatório que vai ter fases. Então a gente não pode considerar que os achados que a gente vai ter de uma estatonecrose, eles são cronologicamente idênticos, eles se encaminham no espectro. Então eu trouxe aqui no maioramento, uma coisa que foi pontuada no anátomo patológico é o fato da gente não visualizar nenhuma glândula, né, mamária nessa lesão. Doutora Marcela? Oi, eu tinha perdido a hora. Deus... Ah, oi, vocês me ouvem? Sim, senhora. Vocês me fizeram alguma pergunta? Porque eu acabei de entrar. Não, senhora, só dando um oi Ah, mesmo. tá bom Tá. então, oi. Desculpa a confusão. Imagina. Então, nesse menor aumento aqui, né, a gente consegue ver que a gente tem vários estágios diferentes, né, desse tecido fibroso, né, desse estômago fibroso. Nesse cantinho aqui, a gente tem uma degeneração cística, que é um achado morfológico da estatonecrose. Pode. Isso. Aqui nesse aumento médio, né, nesse aumento maior um pouco, a gente consegue ver esses adipócitos e um infiltrado inflamatório, né, mais discreto. Quando eu falei, né, da cronologia, a gente começa, né, com um aspecto mais necrótico, mais sanguinolento, que vai evoluir para um aspecto mais inflamatório e posteriormente para um aspecto mais cicatricial.
né? Então, aqui a gente já pega uma fase, né? Mais tardia, intermediária, tardia, a gente já vê uma fibrose mais densa e esses adipócitos com infiltrado inflamatório que já está desaparecendo, né, nessa cronologia. Nesse aumento maior, a gente tem esses estioses xantomatosos, ou seja, esses adipócitos, né, que estão sofrendo necrose, eles vão ser fagocitados e vão adquirir esse aspecto espumoso. E por fim aqui, eu acho muito interessante que a gente tem algumas reações, né, gigantes celulares na histologia. E quando a gente tem fio cirúrgico, até silicone, materiais que são exógenos, a gente costuma ter essa reação gigante celular, que geralmente é um marcador também de fase é, intermediária, tardia nessas lesões. Aqui a gente vê que cristais de colesterol, né, que são essa imagem negativa, e outra coisa que eu acho importante comentar, que o doutor Rafael e a doutora, desculpa, esqueci seu nome, doutora Natália comentou, é a possibilidade de mimetização, né, com lesões um pouco mais malignas. Então, é muito comum, além das calcificações, né, que é um marcador de fase tardia desse processo de estatonecrose, essa lesão mais retraída, né, que a gente, cicatriz estrelada, né, que pode simular uma desmoplasia ali de um processo invasivo. Então, acho importante comentar que, inicialmente, né, pós-trauma, né, nessa reação inflamatória, talvez ela não adquira esse aspecto tão maligno. Porém, ao decorrer da cronologia, né, e desse processo de cicatrização, esse esteatocnecrose acaba ganhando essa característica de mimetizar lesões com características mais malignas na radiologia. Então, agora a gente vai para o nosso caso 2. Uma mulher de 45 anos que apresenta um nódulo palpável na mama esquerda desde junho de 2025. Ela inicia a investigação apenas 6 meses depois, quando a lesão cresceu, através de exames externos, e ela chega no ICESP agora em janeiro de 26, 7 meses depois do início da queixa palpável. Vocês observem na mamografia de janeiro de 26 um marcador cutâneo no local de queixa palpável e o círculo vermelho para auxiliar a visualização, um nódulo denso, especulado, irregular, extremamente suspeito na mamografia, né? Correspondente à queixa palpável, ele já tinha sido biopsiado externamente com diagnóstico de carcinoma, então é um BIRAD6 porque já temos o diagnóstico. Analisando o ultrassom de mamas, esse é o nódulo da mama esquerda dela, também, né, com as mesmas características altamente suspeitas, e aqui a patologia com os marcadores. E a gente realiza uma ressonância de mamas pré-quetenel adjuvante em março. Então, ali está bem evidente o nódulo dela irregular especulado, com realce curva cinética tipo 3, já com o diagnóstico de carcinoma. Entretanto, a mastologia, antes da gente laudar essa ressonância, analisou a imagem e falou assim, que tem uma área suspeita de realce que se localiza inferior, né, 4 centímetros abaixo do nódulo principal, é essa área aqui, né? E ficaram preocupados se isso seria o quê? Uma extensão da lesão que se encontra mais acima, e foi dado então o BIRADS 4, porque a gente precisa investigar essa lesão, né? O 4 prevalece sobre o 6 nesse momento, e o objetivo aqui então é localizar por ultrassom para guiar a investigação, realizar um ultrassom second look. No ultrassom second look, que eu fiz com o Dr. Shimizu em março ainda, a gente observa uma área que foi difícil de caracterizar. Eu, obviamente, não achei. O Dr. Shimizu me salvou e achou a lesão em segundos. Então, vocês observem ali uma área não nodular, ecogênica, as medidas demarcam a lesão. E a gente realizou, então, no mesmo dia, por ultrassom, a biópsia dessa área. Lembrando que ela corresponde a um realce não nodular na ressonância. E o resultado foi uma hiperplasia pseudoangiomatosa do estroma, que a sigla clássica é o PESH. Aí a pergunta é, por que trazer uma PESH? Porque é comum no nosso dia a dia, é uma lesão de espectro extremamente variável de apresentação, ela às vezes é um achado incidental,
no exame de imagem, ou às vezes ela é uma lesão clinicamente palpável que simula um tumor. Podem ser muito grandes, né? Tem relatos de até 12 centímetros ou mais na literatura. E a gente sabe que os exames de imagem, nenhum deles, nem mamografia, nem ultrassom, nem ressonância, são patognomônicos para fechar esse diagnóstico. Então, ele é um diagnóstico totalmente dos nossos amigos patologistas. Porém, é importante dizer que ela pode confundir com lesões suspeitas, sobretudo em casos como esse. A gente vê muito isso no dia a dia. Paciente com câncer de mama, e eu encontro no ultrassom ou na ressonância, sobretudo na ressonância, uma área que realça na mama do mesmo lado, né, que tem o câncer, e eu preciso muito determinar se isso é extensão tumoral, porque isso muda totalmente o planejamento cirúrgico e o tratamento dessa paciente. Então, determinar se isso é apenas uma peste ou é uma lesão maligna é crucial. Por isso, a gente biopsia essas lesões para ter um diagnóstico. Então, patologia vai nos mostrar uma peste. Então, gente, o próprio nome, né, já fala pra gente mais ou menos do que a gente espera morfologicamente dessa lesão. Nesse menor aumento, né, a gente vê essa proliferação estromal aqui, a gente já vê alguns ductos mamários, porém, no maior aumento, né, a gente já consegue ver esse arranjo que simula como se fosse para a gente, né, na morfologia, né, como se fossem vasos, né. Como que a gente difere? Esses fibroblastos, eles estão imitando, né, estão simulando células endoteliais, porém, você não tem um endotélio verdadeiro e você não tem hemácia, né, preenchendo o lúmen, né, desses espaços em forma de fenda na peste. É, creio que é isso. É uma lesão que pode simular, né, pelo adensamento, eu acho que esse reforço que vocês comentam, né, pode ser pelo adensamento desse estroma. Não sei aí se alguém quiser comentar qual que é as lesões que vocês esperam, né? Pelo que eu trouxe aqui, pode simular um tumor filoides, pode simular um fibroadenoma, mas eu não tenho conhecimento radiológico para saber quais outros tipos de lesões que se pode mimetizar. Vou te falar de experiência da gente, né? Assim, o caso que o Lucas mostrou é um caso que a gente vê muito de um realce nodular, mas a gente já pegou peste que na radiologia era nódula, ou às vezes odóide circunscrito e veio peste, às vezes uma área só de assimetria e vem peste. Então, é exatamente o que ele falou, assim, multifacetas, formas de apresentação, digamos assim. Eu acho que não tem nada na radiologia que seja patognomônico, que a gente espere peste, mas a gente aceita. Então, é um diagnóstico que a gente sempre, obviamente, se não for um nódulo irregular especulado, que venha peste para a gente dar como discordante, mas muitas formas de apresentação que a gente encontra, que a gente dá BRAS4, a gente acaba aceitando como concordante no diagnóstico de peste. Então, se bem amostrado, se a gente sabe que a gente está no local certo, a gente tenta sempre correlacionar, por exemplo, esse caso com um realce na ressonância, que a gente transpôs para uma área no nodular no ultrassom, a gente tem que sempre confirmar que a gente estava no local certo da ressonância. A gente costuma deixar um clipe, fazer uma ressonância pós, confirmando que o realce anterior está batendo com a área do clipe da ressonância pós, para dizer, ó, fui no local certo. E vocês dando que é peste, a gente, na maioria das vezes, nesse caso, por exemplo, eu daria como concordante, eu não discordaria do resultado, não. Só para frisar, a peste é uma lesão totalmente benigna, ela não é pré-maligna, ela não vira câncer e, portanto, quando achada incidental, também não se faz nada com ela na maioria das vezes. Nesse caso do câncer de mama, o tratamento é direcionado para o câncer dela, a peste fica lá quietinha. É só um comentário, né? Quando você vai pegar alguns fatores de risco que podem estar associados, não tem nada muito claro na literatura, porém, pela referência que eu usei, eles trazem que é um achado comum, às vezes, em mamas de ginecomastia em pacientes masculinos. Então, trazer esse. Só um comentário, Marla, muito boa essa foto, registrou muito bem uma peste. E as legendas que você colocou, muito boas também. A gente tem uma série de diagnósticos também que eu imagino que repercutam numa imagem semelhante. Então, amartoma mamário, adenose esclerosante, já talvez eu não sei se seria muito semelhante, mas lesões que de fato têm uma fibromatose, uma área mais de fibrose mesmo, né, associada. Então, talvez isso tudo tenha uma forma semelhante, talvez, a ultrassom. Eu não sei dizer na ressonância, porque vocês fazem também essa técnica de washout e tal. Dá para falar em 3 palavras, assim, rapidinho, só para você explicar um pouquinho como que é?
Claro, a cinética, que é o que o Lucas mostrou. Volta um pouquinho, Lucas, naquela imagem. Aqui eu acho que ele não vai ter todos os tempos. A gente adquire as imagens de ressonância basicamente em 4 tempos. Primeiro minuto, segundo, terceiro e quarto. E quando a gente fala em washout é porque a lesão captou muito rapidamente o contraste na primeira fase e lavou, entre aspas, o washout de lavagem, lavou o contraste nas fases tardias. Então, tudo aquilo que pega o contraste muito rápido, a gente pensa em neovascularização, a gente levanta nosso grau de suspeição. Então, por isso que a gente fala que a cinética tipo 3, que é a cinética do washout, é uma lesão, na maioria das vezes, a gente pesa um pouco mais a mão para algo mais suspeito. A gente tem outros tipos de curvas, que é a curva ascendente e a curva em platô. Então, essa seria a curva tipo 1 e tipo 2, mas a 3 é de washout, porque leva ao nosso grau de suspeição pensando no anel angiogênese. Então, agora a gente vai para o nosso caso 3. Uma mulher de 43 anos, ela tem um diagnóstico externo já de um carcinoma na mama esquerda, né? Vocês observem um grande tumor irregular especulado com calcificações de permeio. Deixa eu ver se tem... Aqui temos um maior aumento dele, a magnificação. Vocês observam esse nódulo com calcificações suspeitas no interior dele, né? Medindo 6,5 centímetros, um nódulo muito grande. Ele já tinha sido biopsiado externamente, com resultado estabelecido. As calcificações são pleomórficas, como eu disse, suspeitas. Vocês observem nessa mamografia como vocês têm um importante espessamento cutâneo difuso dessa mama, adjacente ao tumor. E vocês podem observar também, na médio lateral oblíqua, os linfonodos suspeitos na axila esquerda. Entretanto, quando a gente avaliou a mama direita, na mamografia desse mesmo dia, agora em março, chamou a atenção uma alteração que eu vou colocar em maior aumento para vocês, que foi aqui em cima, no QSL, uma distorção arquitetural associada a calcificações pleomórficas agrupadas, que mede 2 centímetros. Então, a gente sabe que ela é um BIRAD 6, porque ela tem diagnóstico na mama esquerda, porém eu acabo de achar um novo achado nela, suspeito na mama contralateral, então ela passa a ser um BIRAD 5 e eu preciso investigar essa mama direita, porque isso muda totalmente o estadiamento dessa paciente. Então, realizando um ultrassom, aqui eu friso que eu estou na mama esquerda, que é onde ela tem o tumor, aquele tumor bem extenso, com calcificações pleomórficas. Essa é a visão dele na ultrassonografia. As medidas batem e vocês podem ver os focos ecogênicos dentro do tumor que correspondem às calcificações pleomórficas da mamografia. Só um segundinho. Ok. E agora, analisando a mama direita, na área da distorção arquitetural associada a calcificações, a gente observa também na mama direita um nódulo irregular indistinto com sombra acústica que mede 2 centímetros, em correspondência ao achado mamográfico. Então, recapitulando, mama esquerda, nódulo principal, já com diagnóstico externo, mama direita, caso novo achado aqui no nosso serviço. A minha colega Débora com a doutora Camila, que viram esse caso. Foi realizada, então, a biópsia. Primeiramente, eu quero falar que a lesão suspeita, a lesão principal da mama esquerda foi rebiopsiada no ICESP, tá? E o que me chamou a atenção é que teve um achado adicional da patologia do ICESP em relação à patologia externa, que foi o que está em amarelo, áreas de produção de mucina nesse tumor. A patologia externa não tinha citado a mucina, e vocês que viram aqui, então eu trouxe esse caso justamente para discutir um carcinoma com produção de mucina. Só para trazer para vocês, foi investigada a mama direita, que foi o achado novo aqui do ICESP, e felizmente era uma lesão esclerosante complexa e não um outro tumor na mama contralateral. Então, o meu objetivo em trazer esse caso era mesmo discutir um carcinoma com mucina e quando a gente pode pensar radiologicamente que pode ter relação com produção de mucina. Então, gente, primeira coisa
pontuar, o que a gente vai ver também no caso 4 é que não chamar esse carcinoma invasivo de tipo não especial, por ele produzir mucina, de um carcinoma mucinoso. Para a gente falar que ele é mucinoso, a gente tem que ter um componente daquela lesão, daquele tumor, maior que 90% de produção. Isso aqui continua sendo para a gente, para um R2 de patologia que está rodando na mama, isso aqui é um carcinoma invasivo de tipo não especial, ponto. A gente traz essas características, né, no restante do nosso laudo anátomo patológico, para que isso seja correlacionado, às vezes, com algum achado, com algum fator prognóstico que pode ser relevante para aquele paciente. Eu trouxe aqui, né? Aqui a gente vê essa arquitetura já invasiva, porém a gente tem tanto um componente mais discoeso como um componente tubular. Lá no AP, quando a gente coloca grau tubular, grau nuclear e grau mitótico, eu vou tentar passar aqui, mas basicamente, quanto mais túbulo, quanto mais da arquitetura está preservada, menor o grau tubular. Aqui foi dado um grau tubular 2, ou seja, a gente tem um componente ainda coeso, porém a gente já tem essa neoplasia com um padrão mais infiltrativo nesse estroma, já fazendo desmoplasia. E eu trouxe esse feixe neural aqui, eu vou explicar outro ponto que foi abordado no anátomo patológico. Aqui, num aumento maior, a gente tem o infiltrado, né, inflamatório peritumoral, que ele tem que ser reportado também. Aqui, do outro lado, não sei se dá para ver com o mouse, mas a gente tem lagos de mucina sendo produzidos no meio dessa lesão. Claramente, isso aqui não é uma lesão com mais de 90% de produção de mucina, então eu não vou chamar isso de um carcinoma mucinoso. Até porque as alterações genéticas que estão relacionadas a essas duas entidades, na maioria das vezes, elas são diferentes. Eu trouxe aquele feixe neural, porque isso foi reportado no AP também, que é o fato da gente ter essa invasão perineural, a gente tem esse feixe, né, de células aqui mais estriadas e ramificadas, né, cortando esse estroma da biópsia que foi feita, e essas células tumorais, né, adjacentes a ele. Aqui no aumento maior, né, a gente consegue ver por que aquele grau nuclear foi dado como 3. A gente vê um pleomorfismo nuclear muito grande, a gente vê essas células cinetóides. Lembrando, isso aqui não é uma célula de anel de Sinet. Para ser uma célula de anel de Sinet, tem que ter algumas outras características. O núcleo tem que estar mais excêntrico, porém, isso reflete que essas células elas são produtoras de mucina. Elas são células mucinosas, né? E aqui eu trouxe até, por mais que o grau mitótico tenha sido baixo, eu procurei, e eu quis trazer aqui só para vocês verem como que é uma figura de mitose, né, que a gente vê. Tem até uma mitose atípica aqui do lado. E aqui o painel imunistoquímico. Não sei se vocês estão familiarizados, mas eu costumo dizer que na patologia, se você pegar os sufixos e prefixos, tudo é explicado, né? Então, assim, é, vocês sabem como é que funciona uma imunistoquímica? Pode explicar do zero, mas... Não, ó, quando a gente fala de uma histoquímica, né, uma lâmina, né, um HE, a gente está pegando um tecido, igual vocês usam ondas físicas e mecânicas, né, para gerar uma imagem, a gente está pegando aquele tecido e usando reações químicas no tecido, ou seja, uma histoquímica, para a gente avaliar aquilo. Uma imunohistoquímica nada mais é que colocar uma reação antígeno-anticorpo que vai fazer o cromógeno revelar o que que eu quero ver naquele tecido. Então, quero ver um receptor de estrogênio, quero ver um receptor de progesterona, é a imunohistoquímica que eu peço naquele tecido. É porque uma vez um amigo meu, cirurgião de cabeça e pescoço, perguntou por que que a gente não rodava um tudão. Aí eu falei, pô, a gente não tem tecido infinito, né, para fazer tudo e nem dinheiro, né? Então eu gosto de explicar isso porque muitas vezes nem os cirurgiões que solicitam isso para a gente, né, têm conhecimento de como funciona esse processo. Aqui eu trouxe, né, esse Ki67 alto na lesão. Lembrando, a marcação aqui é nuclear, porque o que eu quero marcar é uma proteína nuclear. E o HER2, por ser de membrana, ele dá esse aspecto. Por que que o HER2 aqui é três cruzes? Porque ele é expresso em forma de espectro. E isso aqui é essencial para o prognóstico do paciente, porque, não sei, para os R1s, né, que estão aí,
quando vocês estavam prestando prova de residência, vocês devem ter cansado de saber que o trastuzumab tinha a ver com Então, esses pacientes aqui que têm a maior indicação de estar usando esse fármaco. Só para perguntar para o Marlon, aproveitando que ele está aqui. Não, é que realmente, eu realmente não sabia que termucina não é sinônimo de mucinoso, que tinha que ser mais de que 90%. Então, achei bacana mostrar isso, né? Então, realmente, meu tumor não é um mucinoso que eu trouxe para vocês, é um simples carcinoma com produção de mucina. Não é só isso, gente. A questão desse painel imunistoquímico também nos diz muita coisa. Quando a gente tem um carcinoma mucinoso, a gente espera um perfil luminal, né, que é a expressão, sobretudo, de receptores hormonais, né? Então, até se o residente me chega com um caso apresentando para mim que é um mucinoso e eu bato o olho nesse painel imunistoquímico, eu falo, não, não é. Não é. Esse caso é um carcinoma de tipo não especial, porque na verdade ele é superexpressão de HER2 e não tem marcação hormonal. Então, a gente estudando também a patologia, isso é interessante falar para vocês, que a gente reúne uma série de informações também prognósticas baseado não só na morfologia, mas no perfil fenotípico. Então, é uma questão assim de histogênese, que esses tumores mucinosos, eles têm uma relação também com alguns papilíferos sólidos, algumas expressões de marcadores neuroendócrinos, inclusive, mas com perfil para gente que é hormonal, luminal, né? A gente chama carcinoma luminal porque ele exibiria marcadores das células luminais, que são os hormonais, né? E com esse painel a gente consegue dizer a classificação molecular de mama, que são os luminais, os triplo negativos, que seria o HER2 também não expresso, e os chamados luminais B, que seriam aqueles que você tem alguma expressão perdida já de receptor hormonal, com KM67 alto, associado ou não com o HER2 positivo. Então, esse caso claramente não pode ser luminal. Então, eu já estranharia esse viés com o diagnóstico de carcinoma mucinoso. Só para dar essa pincelada geral de como que a gente usa os testes ancilares, né, os testes auxiliares, na interpretação Isso, a gente já também da plantou no Congresso. morfologia. Com licença, outra coisa, né, Rafael, a gente pensar que isso é uma biópsia, né? Eu acho que é uma biópsia, né, Lucas? É uma biópsia. Então, assim, a gente está tendo uma amostra, uma pequena amostra de um tumor gigante. Então, a gente tem que lembrar que tem heterogeneidade tumoral, que para a gente classificá-lo como mucinoso, além do perfil imunistoquímico, teria que avaliar a lesão como um todo. Então, às vezes, a gente vai saltar que é um não especial com áreas de produção de mucina, e na cirurgia ele venha a ser um mucinoso, né? Ressalvando-se todas as características que o Rafael acabou de comentar. Então, às vezes a gente recebe muita dúvida do tipo, mas era isso, virou isso. Por quê? Então, às vezes tem essa questão também, que tem que ser levada em conta, tá bom? Obrigada, Marcela, pelos comentários. Na imagem, ele não, assim, para a gente, o que a gente está acostumado a ver de mucinoso, ele não tinha muita cara de mucinoso mesmo, não. Então, assim, quando você começou a apresentação, eu desconhecia o conceito que o Marlon explicou super bem, o que é um mucinoso, o produtor de mucina, então, para mim, mudou muita coisa. E só que na imagem, realmente, ele não tinha cara de mucinoso. Lucas, eu vou pedir para você voltar, por favor, na imagem da mama direita. Eu sei que vocês discutiram tudo da esquerda, mas eu fiquei aqui meio pensativa com essa imagem da mama direita. Veio uma lesão esclerosante complexa e, para mim, ainda tenho alguns questionamentos em relação a ela. Me corrija se estiver errado. Lesão esclerosante complexa, cicatriz radiada, mesmo espectro, só tamanho. É isso? Exatamente. Lesão esclerosante complexa versus cicatriz radiada, a gente tem um ponto de corte de 0,5. Tá Mas certo. é aquela lesão com centro irradiado, algo especulado, e que tem outras alterações associadas ali epiteliais. Mas esse aspecto irradiado do centro, elastótico geralmente, então elas são semelhantes e a gente usa esse ponto de corte. Maravilha. Era um conceito que eu tinha, eu queria só reforçar. Então, esse ponto de corte que a Marcela falou. Eu fico pensando, nesse caso, Lucas, foi um acorde, não foi, da mama direita? E não veio calcificação. A gente vê calcificação na imagem, mas na peça, no anátomo, não teve calcificação para vocês, né? Tá. Eu, eu, eu vou pedir até para depois a gente rever esse caso, porque eu fico com medo de uma subestimação. E aí, o que É, que deixa, acontece?
Pode Deixa eu falar. te interromper. Claro. Você vê que é uma corda, é uma corda e um nódulo no QSL da mama direita. Então, aqui, para a gente chega, vocês biopsiaram um nódulo. Então, a gente vai querer correlacionar com a lesão nodular. Se você biopsia lesões com microcalcificações, então a gente faz níveis, a gente investe para achar as microcalcificações. A partir do momento que eu não sei que vocês estão procurando Pergunta. isso, é importante, por isso que essa comunicação, acho que essa reunião a gente sempre discute isso. Essa comunicação é fundamental. Então, o que eu estou procurando, né? Então, talvez ele tenha visto alguma microcalcificação basofílica e difícil, porque teria sido reportado. Então, isso que você falou é importante. Acaba sendo não concordante se eu estou procurando micro e eu não tô vendo. Então, ou revisar, ou rever, ou então até rebiopsiar. Acho que é algo que tem que ser considerado. Perfeito. Eu fiquei pensando, eu vi todo mundo discutindo o lado contralateral, mas eu fiquei com esse para a gente tentar voltar a discutir, porque para mim, se eu recebo só isso aqui, eu vejo na imagem que tem calcificação, e na peça, assim, no relatório de vocês, vocês não me falam que não tem calcificação, eu fico pensando que eu subamostrei a imagem. Então, nesse caso, eu acho que eu voltaria, faria uma mamotomia desse caso, radiografo os fragmentos, prova que saiu calcificação, e fala para o patologista que é para ter calcificação, que se ele não encontrar, ele vai devolver isso para a gente, tá? E aí, Marcelo, eu queria te perguntar, para o Rafael também, taxa de upgrade cirúrgico nessas lesões esclerosantes complexas, porque a gente vê muita equipe de mastologia ampliando cirurgicamente e alguns só controlando lesão esclerosante complexa. O que é que vocês têm, assim, para ajudar a gente, para informação? Vocês têm muito upgrade cirúrgico nesses casos ou não? Números eu não vou saber te falar. Inclusive, esses dias eu peguei até uma revisão de uma lesão esclerosante que o rapaz queria ampliar ou não. Mas, assim, numérico eu não sei. Você sabe, Rafael, de alguma coisa? De, de, Assim, de, foi de... reportado apenas esse termo. É por isso que eu estava respondendo, Marcela, de um jeito diferente. A lesão esclerosante complexa envolve uma questão mais clínica também. A outra questão que eu coloco é assim, com atipia, assim, na parte da patologia, a gente entende assim, uma hiperplasia atípica. Muitas vezes é investido, né, nesse paciente e a gente não encontra mais nada depois. Alguns casos do ICESP vão parar muitas vezes na setorectomia. E daí ela acaba saindo como achados descritivos, como esteatonecrose, que a gente viu hoje, não encontrando depois uma lesão proliferativa. Mas, sem dúvida, eu acho que eu não tenho números também, tá? Mas eu acho que não é pequeno. Eu diria que. E eu não sei se a Marcela tem alguma sugestão aí, mas até um terço ou um quarto desses casos a gente imagina que teria malignidade no investimento, assim. Ainda mais numa imagem com microcalcificações como essa. Agora, a Marcela colocou muito bem, porque essa lesão, o achado principal também, acredito, radiológico, é a microcalcificação. E a gente não tem nenhum reporte no laudo dizendo sobre a presença ou ausência. A gente vai voltar com esse caso, qualquer coisa a gente traz na próxima reunião. Lucas quer falar alguma coisa? Posso contar o que a Pode. mastologia nos explicou sobre essa situação? É o seguinte: ela vai operar a mama esquerda, certo? E ela vai fazer manipulação da direita para ficar com as mamas harmônicas, simétricas. Então, o que que eles fazem? Uma vez que eu mexo na mama direita, eu perco todos os parâmetros anatômicos e de imagem para continuar fazendo segmento de imagem dessa lesão esclerosante complexa da mama direita, porque a mama fica distorcida. Então, eles optam por também abordar cirurgicamente com setorectomia essa lesão esclerosante complexa. Em teoria, pelo que eles nos falaram, ela vai sair para fazer um anátomo patológico definitivo dela. Perfeito. A gente já vai ter a resposta de uma peça cirúrgica. Eu acho que é a melhor coisa que a gente tem. Depois a gente traz aqui para discutir também. E outra coisa importante, vai vir, se vier como mamoplastia, então, mais uma vez, essa equipe multidisciplinar e essa comunicação clara é fundamental. Então, se a plástica vai me mandar uma mamoplastia sem designação, sem dizer, ó, tem uma lesão esclerosante, tá sendo. Então, eu não sei se a masta vai tirar o setor dessa região e a plástica entra para mamoplastia, espero que sim. Ou então, mas pode ser que a gente acabe passando batido, tipo, olhou a macro, não tinha nada de muito significativo, então, talvez nem tenha, por isso que é importante tudo sinalizar, sabe?
Acho que não tem ninguém da Mastro aqui, não sei como é que tá. E, ó, Mas Marcelo e Natália, a gente está aqui vendo essa questão também com terminologia, que me gerou essa dúvida, tá? A gente deu o lançamento aí recente da sexta edição do OMS, da classificação de tumores da mama, e algumas coisas que a gente tinha esse hábito clínico de dizer, é um fibroadenoma complexo. A gente falava meio em off para o residente, era esse outro, não era uma coisa oficializada em termos de nomenclatura. E nessa última versão já veio para a gente como uma nomenclatura de léxico mesmo, sabe? A gente chamar de fibroadenoma complexo, na presença de área esclerosante, calcificação, microcistos, metaplasia papilita. Por isso que eu fiquei nessa dúvida, Natália, que você falou, veio esse diagnóstico de lesão esclerosante complexa. Aí me deu um desconhecimento, assim, porque eu falei, será que esse termo é usado pelo OMS? Então, eu vou fazer essa releitura de novo com eles, com a Marcelo, o Marlon, tudo, para a gente ver, porque pode ser que essa seja uma descrição realmente clínica, tá? Porque a cicatriz radiada para a gente é um diagnóstico da OMS. Então, é como a Marcela disse, eu encontro um centro ali fibroplásico, com uma área rotinha, elipsoide, com uma área estrelada. Aí essa questão do tamanho clínico eu realmente desconhecia, porque eu acho que é um termo muito usado pela clínica. E aí eu fiquei assim com esse, ela mais uma questão de nomenclatura mesmo. Mas, Mas a gente pode Rafael, eu continuar. acho que tem, sim. E depois eu vou até checar, não sei se saiu nessa, mas que tinha essa questão que morfologicamente para a gente eram questões similares, mas que tinha esse ponto de corte. Eu vou pesquisar também, que Perfeito. agora Mas, você. Marcela, eu acho que na OMS a gente não tem essa nomenclatura, né? A Eu gente acho, usaria um eu termo lembro da apropriado, anterior, vagamente. relevante. A gente pode checar e ter certeza depois. A gente vai verificar isso. Tá? Mas é importantíssimo quando vocês colocam como esclerosante complexa, esse termo clinicamente acho que vai demandar uma investigação, sem dúvida. Mas nesse cenário eu estou com vocês. Eu acho que o principal achado é a microclassificação. O patologista hoje em dia ele também está ligado, gente. Tem uma repercussão assim para gente o termo esclerosante complexo, mas é mais assustador ainda quando vem assim microclassificações pleomórficas. Então, aprendemos que é muito importante descrever para o patologista que temos calcificações, até mesmo no ultrassom, quando a gente vê focos ecogênicos, né? E se comunicar, né, gente? Eu acho que o grande aprendizado de todos os casos que vocês trouxeram até agora é sempre a comunicação. A gente não se encontra muito, a gente se encontra aqui uma vez no mês, mas a forma que a gente se encontra, que a gente tem de se comunicar é através daquele papelzinho que a gente manda. Então, o máximo de informação, tamanho de lesão, até, por exemplo, da mama contralateral, a gente tinha uma lesão de 6, 8 centímetros. Será que quem viu a peça, o anátomo da biópsia, sabia aquele tamanho de lesão? Então, assim, eu acho que isso tudo importa para quem está recebendo, para vocês que estão recebendo. Então, o máximo que a gente, enquanto radiologista, conseguir descrever para quem vai pegar aquele pequeno fragmento, 5 fragmentinhos, dizer o macro da nossa lesão, da nossa imagem, acho que é super importante. Só uma pergunta leiga para o Marlon. Quando vocês avaliam o KI67, o HER2, vocês dão uma cruz, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes? É no olhômetro? É na visão ou você tem algum? Olha, eu pensei em colocar a imagem que geralmente eu uso para colar quando eu vou escrever, né, e levar o laudo para o assistente liberar. Mas sim, é no olhômetro, porém não é um olhômetro tão difícil e não é um olhômetro tão inreferenciado. Então, assim, quando a gente não tem, né? Isso, inclusive, é uma coisa que mudou ano passado, né, doutor? Que foi adicionado. Mas, assim, é muito. Eu vou mostrar, né, no próximo caso, a gente vai ter uma imagem de um duas cruzes. Mas a gente usa tanto a força, né, dessa marcação, a porcentagem de células que estão marcadas, que vai desde o zero, né, que é o completa falta de expressão, né, do HER2, zero mais, né, quando a gente vê alguns resquícios, né, do cromógeno aparecendo, uma cruz, né, ainda negativo para a gente, contando, a gente só dá ré positivo de duas cruzes para frente, né? O próximo caso é um ré duas cruzes que vai ficar mais fácil de ilustrar para vocês. Obrigado. Então, caso 4. Uma mulher de 63 anos operou a mama lá em 2021, a mama esquerda. Era um luminal híbrido. Fez QT adjuvante até 2022, radioterapia até 2022, trastuzumab até 2022.
E em 2024, ela realizou a troca do expansor por uma prótese. Então, isso já aconteceu há 2 anos. Agora, em abril de 2026, aconteceu de ela buscar o serviço por uma queixa palpável na mesma mama, por um nódulo com crescimento muito rápido em 20 dias. E esse caso, por ser uma queixa palpável, crescimento rápido, ela foi diretamente para a ultrassonografia. Então, esse ultrassom agora de abril mostra um nódulo oval indistinto heterogêneo paraesternal à esquerda. E quem realizou esse ultrassom observou que ele estava de permeio às fibras musculares, né, com aparente extensão aos planos profundos. E isso estava na topografia. Vamos admitir mais um participante. Isso estava na topografia da queixa palpável da paciente. Esse foi o primeiro achado. Sumiu o slide. Bom, ela tinha um outro nódulo igualzinho a esse, adjacente a esse, também com as mesmas características. E ela realizou, então, no mesmo dia, prontamente, a biópsia do nódulo, que era mais acessível ao ultrassom. E o resultado final veio que nós tínhamos um carcinoma que infiltrava o tecido fibradiposo e o músculo esquelético adjacente. Então, o objetivo meu de trazer esse caso é justamente mostrar na patologia esse tumor infiltrando o músculo. Só vou voltar no API aqui, porque o senhor perguntou do RER, e aqui a gente tem uma nota que eu vou comentar ela no final, que para o RER, que foi achado, né, para o achado de RER2 desse exame, a gente foi solicitado um FISH. Da mesma forma, o FISH usa, da mesma forma que uma imunohistoquímica vai usar o cromógeno que eu falei, né, da reação antígeno-anticorpo, aqui a gente vai ter um fluorógeno, ou seja, ele não vai só corar, ele vai brilhar também. Então, é a imunofluorescência. Aqui, é importante ressaltar que para você ver uma infiltração muscular numa biópsia, não é tão simples, né? A gente não tem uma peça aqui que eu possa fazer um corte daquela muscular e representar e poder demarcar. Então, o que que eu vou ter aqui é um carcinoma mucinoso. Por que que ele é mucinoso? Aqui na mesma biópsia, eu tenho um componente só de músculo esquelético, né, que é essa região mais hialina. Quando eu falo hialino, eu estou falando rosa, essa região mais hialina, bem demarcada e estriada. Aqui a gente tem esses depósitos de mucinas e aqui eu tenho esses aglomerados epiteliais, ou seja, esses montinhos de células coesas, poligonais, dispersos num fundo mixoide. Quando eu falo hialino, eu falo rosa. Quando eu falo mixoide, eu falo mucina. Os termos são sinônimos, etimologia que muda. Mixoide é grego, mucinos é latim. Então aqui eu tenho esses aglomerados epiteliais flutuando numa neoplasia cujo componente principal é maior de 90% de mucina. E aqui eu tenho, por isso que eu falo, por que que era importante relatar sobre a presença do infiltrado na musculatura, na solicitação, quando a gente recebe essa core. Porque aqui, a única coisa que eu tenho, eu olhando como residente, olhando a core e procurando, cara, cadê essa infiltração? O que eu tenho é só isso daqui. Eu só tenho esse tecido de músculo estriado esquelético disperso junto, né, desse depósito de mucina contornado por esses aglomerados de células epiteliais que eu comentei com vocês. E aqui, ó, de novo, ressaltando esse fundo mixoide e esse grau nuclear intermediário. É, o doutor comentou, né, que ele tem até um aspecto um meio neuroendócrino. Para vocês, quando a gente fala neuroendócrino, né, geralmente a gente está falando de uma arquitetura mais monótona, entende, gente? Ou seja, menos atipias nucleares na maior parte das vezes, não necessariamente.
E aqui, assim como o doutor falou, eu ia deixar para comentar nessa parte, porque o mucinoso, geralmente, ele tem um fenótipo, né, imunofenótipo mais luminal, ou seja, ele expressa receptores hormonais. Nesse caso, ele expressa receptor de estrógeno, né, ele foi negativo, né, para o receptor de progesterona, e aqui a gente tem um HER duas cruzes. Quando a gente tem um R3 bonitão, preto, marcando membrana pra caramba, eu não preciso solicitar um FISH. Eu não preciso solicitar uma imunofluorescência. Esse HER2 duas cruzes, ele é o limiar. Positivo, um HER positivo. O paciente vai tomar o trastuzumab. Ele tem que ser positivo. É duas cruzes ou três cruzes. Para eu confirmar isso, eu tenho que mandar essa amostra para a imunofluorescência, que é o caso dessa marcação. Você vê que ela é uma marcação forte, porém ela não é 100% e às vezes, em alguns locais, ela já é mais granular. Não sei se ficou claro. Então, eu acho importante frisar que, nesse caso, eu preciso amostrar a interface tumor-músculo para poder afirmar, né? Se eu tivesse mirado a agulha, quem fez esse caso foi a Nariman com a doutora Tomi. Se eu tivesse mirado a agulha apenas no nódulo, jamais iria ter o relato da infiltração muscular. E outro detalhe é que eu não consegui trazer o mucinoso antes e agora ele é o mucinoso, porque tem mais de 90%. E vamos passar para o último caso. Ô, Lucas, só falando, 90% na biópsia, né? Assim, então ele é um mucinoso. Se por um acaso, porventura, na ressecção, a gente vê que predomina o aspecto de não especial, ele vai sair com áreas mucinosas, entendeu? Ah, Então, entendi. assim, então a gente vai dizer que eu numa biópsia, 90% dela entende que é complexo, você quanto medir o tumor e quanto mede a sua biópsia. Então, assim, aí a amostra é totalmente é igual o micropapilífero. Então, às vezes a gente vê essa interface, essa variação e a gente relata na biópsia. Então, a ressecção aqui vem a dizer como era realmente o conjunto da obra, né? Ó, agradecer a Marcela, fez a atualização em tempo aqui, gente. A Natália, é correto que está no MS, lesão esclerosante complexa, com tamanho acima de 5 milímetros. Tá? Obrigado, Marcela. Então, Por só para ver se eu nada. entendi bem essa questão do mucinoso. Tanto a gente pode ter um upgrade na peça, que, por exemplo, de um tumor que vocês tinham dado na patologia, de uma biópsia, por exemplo, com áreas de produção de mucina, e a gente entrega uma peça completa e vem um tumor mucinoso, como o contrário também pode acontecer, não é isso? Sim, sim, Tá, pensando que é uma coisa amostral, né? uma amostra. Tá bom. É uma amostra. Então, assim, para eu classificar, existe um número. Para eu chamar um tumor da mama de mucinoso, ele precisa ter 90% de áreas mucinosas. Então, às vezes ele é misto, não especial com mucinoso, às vezes ele é não especial com, tipo, menos de 10% de mucina. Então, toda essa gradação vai depender da avaliação do todo, né? Isso é uma questão também, Marcela, que a gente passou a adotar aqui no serviço, sempre relatar em peça. Na biópsia, esse acho que é o primeiro que eu vi, tá? Mas em peças de setorectomia e mastectomia, a gente passou a adotar o relato de presença ou ausência e do envolvimento ou não do músculo esquelético. Essa, não sei se você comentou, mas é mais uma questão da clínica, de como eles programam a cirurgia e, sobretudo, pós-cirúrgico, quando há esse envolvimento, eu já recebi ligações do pessoal da radioterapia para dizendo que elas já indicam diretamente a radiação, né? Porque não há possibilidade de ampliação de margem cirúrgica frente ao envolvimento do músculo esquelético. Então, é muito interessante essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, porque a gente vê, ó, eu cumpri 6 anos de CESP no mês passado, e a gente observa que em nenhum protocolo constam essas coisas de assim, de você colocar que tem um leito lá que foi previamente manipulado, que era área de biópsia, ou que tem um músculo esquelético, as calcificações sim. Mas são esses itens que nós, os assistentes, estamos sempre atentos, né, com os laudos dos residentes, para ver se eles colocaram todos esses detalhes, né? Então, em nossa defesa, sim, a maior parte dos protocolos não colocam esses itens como obrigatórios, mas a gente vê pela experiência do serviço quanto isso na comunicação mesmo, né? Obrigado, gente.
Então, agora, nosso último caso, caso 5, mulher de 45 anos, operou a mama esquerda em 2024 e a resposta só pode vir no final, porque senão eu estrago o caso. Então, ela realiza exames de rotina, pois em 2025, um ano depois, pois ela tem novamente uma queixa palpável na mesma mama. E ali vocês podem ver, mamografia agora de outubro de 25, temos os clipes cirúrgicos da manipulação cirúrgica prévia e no local da queixa palpável, o sinal da seta mostra para vocês dois nódulos. Um deles era palpável pela paciente, o outro não. Bom, o que que a gente faz? A gente quer olhar eles no ultrassom, né? Ficou desconfigurado, desculpa. Então, a gente tem a alteração arquitetural da cirurgia prévia, ali onde tem o clipe, e onde tem esses nódulos ali, sendo que um era palpável, a gente vai ter que olhar eles no ultrassom para melhor a definição deles. Primeiramente, o ultrassom é colocado na área de esteatonecrose, só para mostrar para vocês, uma região extremamente heterogênea da mama, que eu tenho segurança de dizer que é esteatonecrose, porque ela está em correspondência mamográfica com o leito cirúrgico. Importância de comparar os métodos. E quando eu chego naqueles dois outros nódulos, eu vejo nódulo que assusta, né? Nódulo irregular, microlobulado, com fluxo ao Doppler, né? Lembrando que foi localizado nesse dia no ultrassom apenas um dos dois nódulos vistos. O outro estava registrado como não localizado. Mas aqui nós temos um nódulo palpável por ela. E, portanto, foi realizada nesse mesmo dia uma core-biópsia desse nódulo. Inicialmente veio como neoplasia de células basaloides, que o pessoal da patologia vai nos mostrar depois, e uma nota dando diagnósticos possíveis diferenciais para esse achado. Ahn, Essa parte eu vou deixar para a patologia discutir. E ele foi levado no final por uma mastectomia que confirmou esse diagnóstico final de adenomioepitelioma clássico. Então, eu quero explicar por que que ele foi operado. Porque em 2024, quando ela operou essa mama, também era um adenomioepitelioma. E eu conversei com o pessoal da mastologia, eles explicaram que ele é um tumor benigno, porém, eventualmente tem chance de malignidade e com alto índice de recorrência. Então, ela já tinha retirado um tumor um ano antes dessa mama, recorre dois novos nódulos adjacentes ao leito cirúrgico. Dessa vez, a equipe resolveu tirar a mama inteira dela por segurança. E por que eu trouxe esse caso? Porque ele é um tumor muito, muito raro. Então, o pessoal da patologia vai poder discorrer melhor sobre ele. Eu achei interessante desse caso porque a gente vê uma cronologia de eventos. Então, a gente vê uma biópsia, né, que você trouxe aqui, que veio com uma neoplasia epitelial, miopitelial. A gente vê depois, né, uma ampliação com painel imunistoquímico, já colocando para a gente, né, que favorecendo um diagnóstico diferencial, né, e essa paciente, ela ressecou, né, a doutora Natália, que liberou o caso com o Daniel, foi e chegou até a fazer a molecular, né? A molecular saiu ontem, entregaram ontem para a Natália, estava comentando que eu ia apresentar esse caso. Não consegui fazer as fotos, né, da molecular para trazer, porém eu vou comentar quando eu for falar dos achados imunistoquímicos. Essa cronologia é interessante porque ela parte desde o nosso viés de interpretação morfológica daquela entidade até o viés imunofenotípico, né? E até molecular. Lembrando que há 200 anos atrás a gente não tinha nem microscópio. E as pessoas cortavam lá e davam um laudo, né? E a gente continua fazendo isso a um nível cada vez mais micro. Acho bonito. Essa lesão, né, esse adenomiopetelioma, a primeira coisa que a gente vê aqui é esse padrão meio tubular, preenchido por essas regiões hialinas, né, essas regiões mais róseas, e bem circunscrito, né? Aqui a gente vê essa lesão, essa massa bem delimitada, essa arquitetura ora tubular, né, ora mais sólida,
E principalmente, aqui a gente consegue ver, né, esses túbulos, esse epitélio que está sendo comprimido, e essa produção hialina que eu comentei com vocês é a membrana basal, né, dessas glândulas. Isso aqui eram glândulas que, pela proliferação mioepitelial e epitelial, né, pelo adeno, né, no nome, por isso que eu falo, prefixos e sufixos não estão ali à toa, né? Então, essa proliferação faz com que esses túbulos ficam comprimidos nessa arquitetura. E aqui trazer, né, no maior aumento, o aspecto bifásico. Então, a gente tem uma neoplasia benigna com potencial de malignização, com componente bifásico, ou seja, a gente tem desde células epiteliais, né, que é esse citoplasma mais abundante, esses núcleos mais arredondados, e essas células mioepiteliais, que é citoplasma mais escasso, né, e mais claro, com esses núcleos mais alongados. Essas células mioepiteliais, por que que elas são tão importantes, está trazendo aqui? Elas são o que demarca para a gente, né, e eu vou mostrar a imunodiz para vocês, se um carcinoma, né, ele é in situ ou ele é um carcinoma invasivo. A partir do momento que eu tenho a perca, né, a descoesão desse mioepitélio, é o achado morfológico e imunohistoquímico que eu uso para falar que é um carcinoma invasivo. Aqui, nesse caso, eu achei interessante trazer as imunos, imuno por imuno, né? Então, e eu vou comentar. CK7. CK é de citoqueratina, ou seja, é um marcador citoplasmático, ou seja, o esqueleto daquela célula fica no citoplasma dele. Então, é uma marcação citoplasmática forte. CK7 a gente usa para várias coisas, principalmente nesses casos assim, excluir excluir alguma outra topografia que pode estar fazendo uma metástase, alguma coisa ali naquela região, mas conforme essa linhagem epitelial. CK5.6 também vai ter uma marcação citoplasmática, nesse caso está mais focal, né, porque essas expressões elas são variáveis. O receptor de estrógeno veio negativo, pelo artigo que eu consultei, geralmente 60% dos casos de adenomiepiteliomas, eles são positivos, porém, a molecular, né, a diferenciação molecular da expressão, né, desse estrógeno, né, pode estar vinculado com qual gene ele está mutado. O CD10 vai ter essa marcação membranosa forte no componente epitelial. CD, sempre que vocês ouvirem CD, é Cluster of Designation, Differentiation. Então, assim, são proteínas de membrana que a gente usa para marcar tanto tecido, não só tecidos linfóides, mas qualquer tecido no nosso corpo. Então, a gente vê esse componente epitelial bem proliferado. E aqui a marcação nuclear forte, né, do componente epitelial pelo P63, que para a gente, junto com a coponina, mas principalmente P63, né, é o principal marcador imunohistoquímico que a gente tem que solicitar quando a gente analisa uma core e a gente suspeita de uma invasão ou de uma microinvasão, né? E por fim, eu trouxe o KI, e acho que é isso. Eu não consegui trazer, né, mas a molecular dessa paciente veio selvagem, ou seja, não demonstrou o padrão de mutação de nenhum gene específico para nesse caso. Então eu quis trazer esse caso porque a imagem, ela é do nódulo sugestivo, né? Do nosso dia a dia carcinomas, mas é um diagnóstico final raro, que mesmo quando benigno, tem alta chance de recorrência e por isso foi levado para uma retirada total dessa mama. Então, para revisar, a gente viu esteatonecrose organizada, PESH, um carcinoma que tinha componente de mucina, um outro carcinoma que fazia infiltração musculoesquelética e era mucinoso, e para finalizar, um tumor que eu me confundo para falar o nome dele, que é o adenomioepitelioma.
Maravilha, gente. Eu acho que faz só parabenizar vocês, agradecer a discussão do Rafael, da Marcela, que estão aqui sempre presentes. Acho que essa interface da gente é muito boa. O Lucas, pela seleção dos casos, é muito boa. E o Marlon, eu achei você super didático, assim, desde da parte da nomenclatura, que para vocês pode ser o dia a dia de vocês, que é o dia a dia de vocês, mas para a gente é tudo muito novo. Então, eu acho que trazer as imagens com a legenda para a gente, acho que faz toda a diferença. O jeito que você explicou foi muito didático. Obrigada. De nada. É isso, pessoal. Até a próxima reunião. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.